Farias aqui, e para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui, ó, juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, por que muitas pessoas saem da igreja? A gente ouve muito falar, fulano estava na igreja, mas saiu. Mas será por que fulano saiu? E hoje eu quero aqui falar, né, gente? Por que infelizmente, as pessoas começam a ir e de repente as pessoas não vão mais, né? Muitas vezes você vê aquela pessoa de fé ali, que quando você encontra, fala de Jesus, fala para você buscar Jesus, e quando você vai ver, infelizmente aquela pessoa não está ali mais buscando o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente a tendência é essa, gente, né? Infelizmente é o que a gente mais vai ver, é pessoas começarem a irem para a igreja, mas de repente não vai mais. Mas para a gente estar falando aqui sobre esse assunto, gente, eu vou estar aqui lendo o versículo que fala sobre o Senhor Jesus Cristo ter andado sobre o mar. A Bíblia fala, gente, que Jesus estava ao beira-mar e começaram a chegar muitas pessoas, a multidão de pessoas, né, querendo atendimento com o Senhor Jesus Cristo. Lá, né, à beira-mar, o Senhor Jesus Cristo cura pessoas, o Senhor Jesus Cristo prega para muitas pessoas. E também lá, o Senhor Jesus Cristo multiplica pães e peixe. E ao chegar à tarde, o Senhor Jesus Cristo, né, despede ali daquela multidão e pede para os discípulos dele esperar ele no barco, né? Quando os discípulos vão para o barco, o Senhor Jesus Cristo sobe para o monte para orar. Quando o Senhor Jesus Cristo desce do monte, ele vê que o barco já está bem longe, né? A maré já levou o barco para bem longe. E é aí que o Senhor Jesus Cristo, né, anda sobre o mar. Mas para a gente entender, vamos ler aqui juntamente comigo lá em Mateus 14, 25, fala: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre a água, ficaram aterrados. Exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui a gente vê que o Pedro, né, ele foi ousado, ele teve fé, né, de ir até Jesus e andar sobre o mar, mas a gente também vê que ele duvidou, ele, né, não acreditou que ele estava andando sobre o mar, ou seja, ele tirou o foco do Senhor Jesus Cristo. E sim, gente, a maioria das pessoas que começam a irem para a igreja saem porque tiram os olhos do Senhor Jesus Cristo. Elas estão indo, mas estão indo só por ir, elas não estão indo realmente focada em conhecer o verdadeiro Deus, em fazer a vontade dele. Porque quando a gente vai para a igreja, mas a gente vai querendo saber quem é o verdadeiro Deus, querendo agradar realmente ao nosso Deus, para a gente cair, gente, é dificilmente. Por quê? Porque a gente está olhando para o Senhor Jesus, a gente não está olhando para o pastor, a gente não está olhando para os membros, a gente não está olhando para ninguém, a gente está olhando para o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo, a gente está confiando a nossa vida nele. E quando a gente confia a nossa vida nele, a tendência é a gente focar mais nas coisas dele e a gente fazer mais para ele. Por quê? Porque a gente não está fazendo igual o Pedro fez. A gente não está olhando para os lados, né? A gente está olhando para a frente. E a maioria das pessoas fazem como o Pedro aqui fez, né? Tiram o foco do Senhor Jesus Cristo. E a tendência, infelizmente, é cair. Porque a gente está parando de focar onde a gente tem que focar e começa a focar onde que não é o certo, né? Começa a olhar para trás, começa a olhar para os lados, começa a duvidar. Será que Deus é comigo mesmo? Será que realmente eu estou indo buscar Ele? Por que fala isso? Porque não está realmente fazendo a vontade de Deus. Está indo, mas estão indo só por ir, ou muitas vezes vai por alguém ter chamado, quer agradar aquela pessoa e de repente vê que não é o que quer.
Mas tem muita gente que está na igreja que vai porque o pai, ai, meu pai quer que eu vou, aí eu vou para agradar ele. Ai, minha esposa vai, mas eu vou para agradar ela, sabe? E a gente não tem que ir para agradar o homem, a gente tem que ir para agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente agrada o Senhor Jesus Cristo, gente, Ele cuida de nós de uma forma extraordinária. Ele nos guia, né? Ele nos mostra para onde a gente tem que ir. E, infelizmente, as pessoas não estão enxergando isso, que o foco tem que ser o Senhor Jesus Cristo, e não a si mesmo, e não o amigo, e não, né, o pastor. Não, gente, o foco tem que ser sempre Ele, porque quando a gente foca em agradar a Ele, a tendência para cair é muito pouca. A gente tem que ter foco em agradar, foco em fazer a vontade dEle, foco em realmente, gente, querer, de fato, de verdade, estar com Ele. Então a gente também tem que querer estar com Ele. Para permanecer firme e forte, a pessoa tem que começar a querer praticar a palavra de Deus, né? A meditar na palavra, o nosso alimento espiritual, a jejuar, a orar. E falando nisso, a gente praticar a palavra, 1 Tiago 22 fala sobre, vamos ler aqui juntamente comigo. Tornai vós, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando vós a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a tua aparência. Mas aquele que considera atentamente da lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Para a gente não só ouvir, mas para a gente praticar. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que vão para a igreja e só ouvem, mas não praticam. Eu já até citei para vocês em alguns vídeos que antes eu ia para a igreja, mas eu ia só por ir. E nessa que eu esfriei na fé. Mas como Deus foi tão misericordioso comigo, que eu voltei e comecei a fazer diferente. Comecei a jejuar, comecei a praticar o que está escrito aqui, ó, na palavra, orar mais e fazer mais para Deus, né? É o que a gente tem que fazer. A gente errar todo mundo erra, gente, mas a gente corrigir os nossos erros, né? É a gente querer realmente fazer o que agrada a Ele. Quando a gente começa a praticar a palavra dEle, não tem como dar errado, não tem como a gente permanecer no erro, porque se a gente está ali praticando a palavra dEle, é porque a gente quer realmente que Ele seja, né, o nosso guia. E é isso, gente, é isso que a gente tem que ser, né? Praticante da palavra, querer todo dia ser diferenciado, né? Ser praticante, ter sede da palavra dele, porque quando a gente está ali praticando, né? Meditando, né? Na palavra dele, gente, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos mostrando qual é o caminho certo a seguir, e aí a gente vai permanecendo o quê? Na fé. E quando a gente está na fé, gente, é algo extraordinário, porque a gente tem sede de fazer a vontade dele. Quando a gente tem sede de fazer a vontade dele, com certeza ele está ali, ó, nos guiando todo dia, tá ok? Então, gente, foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? É isso, a gente tem que sempre estar olhando, ó, para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente olha para ele, a vitória é certa, tá ok? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para vocês, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, porque com certeza vai ser um prazer imenso ter você aqui, ó, juntamente comigo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!